Continuando a nossa leitura em Atos, capítulo 8, dando continuidade, Atos 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos os que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando-o o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizado, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você,
pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Porquanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegou a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crer de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria.
Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Louvado seja Deus pela palavra, por essa narrativa maravilhosa. Capítulo 8 de Atos, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, um jovem, começou ali a coordenar a perseguição contra a igreja. E é interessante que no primeiro capítulo desse livro, no versículo 8, Jesus disse a eles que eles deveriam ser testemunha dele, no caso Jesus falando no versículo 8 do capítulo 1. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Aí, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E no capítulo 8 eles ainda não tinham saído, até o capítulo 8. Estevão já foi morto e, como nós lemos hoje, quando teve início, no versículo 1 ainda, a grande perseguição, aí começou a se espalhar os irmãos, mas os apóstolos permaneciam em Jerusalém. Aí Filipe, que era um dos 7 escolhidos, Estevão, como a gente leu ontem, os cabas mataram, interessante, na pregação da pessoa, a pessoa terminar daquele jeito. Aí Filipe sai e prega na cidade de Samaria, e depois o anjo do Senhor manda que ele saia da cidade e vá para a beira desse caminho aqui, ficar ao lado do caminho. E esse homem já vinha lendo um texto, chama a minha atenção quando Filipe pergunta: você está entendendo o que está lendo? Ele diz: como é que eu vou entender se alguém me não ensinar, me não explicar? E ele perguntou a Filipe, Filipe pregou Jesus, e quando o homem viu água, certamente Filipe ensinou bem certinho. Jesus disse: ide pregai a toda criatura, aquele que crê e for batizado. Certamente Filipe disse a ele, quando ele viu a água, ele disse: pronto, está aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? Ele disse: olha, se você crê de todo o coração, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pronto, que Deus nos abençoe. É maravilhosa a palavra, graças a Deus.